Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Graças a Deus estamos entrando na lição do 4º trimestre. Que maravilha, né? Glória a Jesus, e eu convido você a ficar conosco durante esse período e aprendermos muito da presença do Senhor, da parte do Senhor. Amém? E nós vamos estudar sobre o livro de Ezequiel. Glória a Jesus. Vai ter lições muito proveitosas. E eu já convido você para nós fazermos a leitura em Ezequiel capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e o versículo 27. Ezequiel capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e o versículo 27 diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Versículo 27. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Agora eu convido você a orarmos. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Recebe a nossa oração, que o Senhor possa estar conosco nesse período, Senhor, de quarto trimestre, Senhor, para a louvor e a glória do teu nome, Jesus. Fala conosco, que o teu Espírito Santo continue ministrando e que os nossos corações estejam preparados para receber a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. E temos como tema desta primeira lição, glória a Deus, Ezequiel, o atalaia de Deus. Texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 16.
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Glória a Jesus, não podemos guardar essa verdade poderosa, né, para nós mesmos. Temos que expandir em nome de Jesus, verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia também é anunciar. Glória a Deus, né? E é o que nós vamos ver, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver as 13 lições selecionadas do livro de Ezequiel. Desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus nas nossas vidas e na vida das nações. E a palavra-chave, Atalaia. E o primeiro ponto, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel está distribuído em 3 principais partes, né? E nós vamos ver, a primeira parte fala sobre as profecias, né, que foram entregues ao próprio Ezequiel sobre a destruição da cidade de Jerusalém, né? E nesta profecia ele tem uma visão maravilhosa do início do seu ministério, a chamada de Deus. Ele vê Deus no trono, é tremendo, glória a Deus. E também ele fala sobre a prostituição e a idolatria do povo, dos falsos profetas, né? Dos reis de Judá e dos sacerdotes que estavam longe da presença de Deus, estavam sendo advertidos pelo profeta Ezequiel. A segunda parte, glória a Deus, é direcionado contra as nações vizinhas. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Glória a Deus, né? E não somente o Deus era Deus de Israel, também é mostrado nessa segunda parte, mas Deus também de todas as nações. Controla e manda em tudo. E na terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Também fala do retorno dos judeus, fala do Vale dos Ossos Secos. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e de toda a humanidade como resposta à primeira visão que ele teve. Segundo ponto, sobre o profeta. Agora vamos ver um pouquinho sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão em relatos do próprio livro que traz o seu nome. Em nenhum outro livro fala sobre Ezequiel. A identidade dele, seu nome Ezequiel, no hebraico, significa fortalecido por Deus, né? Ele viveu entre os exilados da Babilônia e foi lá que ele recebeu a chamada divina para ser um atalaia. Seu ministério completou quando ele fez 30 anos, que era a idade. Como filho, a gente vai ver que ele é filho, né, de sacerdotes, então a idade para exercer o ministério sacerdotal era com 30 anos. Só que Jerusalém estava indo para cativeiro, né, e talvez os planos de Ezequiel na mente dele tenham sido frustrados. Aí Deus chega com a nova história e chama-o não mais como sacerdote, mas como um profeta, um grande profeta. Que coisa linda a história que Deus tem reservado para nós, né? Quando alguém pensa que é o fim, aí é o começo de uma linda história. E seu ofício durou 22 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele servia a Deus no mesmo período que Daniel estava servindo na corte da Nabucodonosor, que Jeremias profetizava em Judá. Glória a Deus para o povo de Jerusalém. Ezequiel estava com os exilados às margens do rio Quedar. Glória a Deus. E sobre a palavra atalaia, é uma palavra de origem árabe que significa lugar alto. A missão dos atalaias era ficar no lugar alto, na muralha, na guarita, né, para viver os inimigos e anunciar ao povo dentro da cidade forte,
para que o povo se preparasse, né? E leva justamente essa significação. Um atalaia é um anunciador das advertências de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E foi no fim dos 7 dias que Ezequiel ele chegou, foi transportado, ficou lá caladinho durante 7 dias. E depois desses 7 dias, Deus aparece para ele numa visão linda, irmãos. É linda a visão que Deus aparece, relatada no livro de Ezequiel, nos primeiros capítulos, tremendo. E a gente vai ver também no livro de Ezequiel que Deus o chama várias vezes por filho do homem. Né? São 93 vezes ao longo do livro, e só no capítulo 3 Deus adverte-o chamando 6 vezes pelo filho do homem. Deus estava mostrando para Ezequiel quão fraca e limitada era a natureza dele. Então ele não ia anunciar pelas forças que ele tinha, mas ele ia anunciar pelo chamado de Deus. E Deus é aquele que chama e capacita. Então, se Deus tinha levantado Ezequiel, certamente Deus o capacitaria para esta tão difícil, mas nobre missão. Porque Deus, ele anunciou a Ezequiel que o povo era rebelde e que o povo não ia aceitar, né, as profecias. E Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar para os filhos de Israel. Seu propósito foi advertir. Deus não tinha dito que ia ter êxodo, Deus tinha mandado ele advertir. Então foi uma responsabilidade, a gente vê isso no 4º ponto, foi uma responsabilidade muito grande que Deus levantou o profeta, né? Ele é o profeta anunciador das boas novas de Deus, porque até as repreensões de Deus é coisa boa. Então nós hoje, nós nos encaixamos como atalaias de Deus, né? Deus nos chamou para anunciarmos, e Paulo diz em 1 Coríntios, como a gente acabou de ler no versículo 9, ai de mim se eu não anunciar, né, esse evangelho. Então é uma responsabilidade que Deus chama a todos. Aceitou Jesus, está na grande comissão. Então é uma responsabilidade de todos nós falarmos do Senhor Jesus Cristo. Agora, se as pessoas vão se converter, se vão aceitar, isso é com o Senhor. Nosso dever é anunciar, glória a Jesus, e não salvar. Quem salva é o Espírito Santo de Deus e não nós. Então são 2 responsabilidades do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e cuidar dele mesmo para que ele não venha cair da graça, né? Ele tem que vigiar. E Paulo diz isso, né? Timóteo diz, né? Paulo diz a Timóteo: cuidado, tá pregando, você não ser reprovado, né? Só vá tanto se você mesmo ficar reprovado. Então, que nós possamos ter cuidado com a nossa vida e depois anunciarmos o evangelho do Senhor. Glória a Deus. É nosso dever anunciar para quem? Para o ímpio. Deus disse a Ezequiel, quando eu falar sobre o ímpio, que ele vai morrer, e você não anunciar, eu vou cobrar o sangue deste ímpio, ele vai morrer, mas o sangue eu cobro de você. Então é uma responsabilidade nossa, irmãos, anunciarmos a palavra do Senhor, pregarmos o evangelho de Cristo. É um dever nosso aos ímpios, glória a Jesus. E Deus disse a Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, não tem problema. Eu estou mandando você anunciar. Agora, se vão ouvir, aí o problema não é com você, Ezequiel. Eu quero que eles saibam que eu enviei um profeta no meio deles. Eles vão saber disso. Interessante que Jesus usa essa linguagem, mas de uma forma diferente. Jesus emprega de uma forma diferente. Quando Jesus começa a anunciar, aí Jesus termina dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Diz a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, é bem parecido, né? O contexto dessa frase. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Jesus chega e diz, quem tem ouvido, ouça. Não deixe de ouvir, não. Ouça. Glória a Jesus. Se você ouvir, você vai salvar a sua vida, né? E também, nosso dever também é alertar o justo. Por isso que nós estamos ali na igreja, irmão.
Aleluia. Um tem exortação, um tem hino, tem louvor. Aleluia. E é nosso dever. E o autor de Hebreus diz isso. Quanto mais vede que vai se aproximando aquele dia com D maiúsculo, exorta os irmãos a permanecer na fé, nosso dever. Né? A gente abre a Bíblia. Fulano veio doutrinar, é pastor, pelo amor de Deus. A Bíblia é para a gente pregar de Gênesis e Apocalipse. Né? Advertindo, exortando, consolando. O Espírito Santo é que nos usa para determinado momento, segundo a boa vontade dele. Glória a Deus. Então, também é nosso dever advertir os nossos irmãos para que permaneçam no caminho da fé. A gente não pode retroceder, porque Deus também disse a Ezequiel: se você negar esta missão, se você não anunciar o justo ele vai morrer. Não é justiça que ele praticou, mas também eu vou requerer o sangue dele da sua mão. Então isso é sério, irmão. Despertemos no trabalho, na escola, na vizinhança, na rua, no ônibus. Não percamos tempo de falar de Jesus. Olha o que Paulo disse para Timóteo: anuncia Timóteo, no tempo ou fora de tempo. Prega esta palavra, instes em ensinar. Então é nosso dever, não percamos tempo. Temos um celular, temos redes sociais, né? As pessoas têm rede social, WhatsApp. Use-o para enviar mensagem, louvores, falar de Jesus, né? E não para estar curiando, vendo a vida de fulano, vendo a vida de ciclano, fofocando, expondo a própria vida. Tem gente que expõe a própria vida, meu Deus. O profeta Eliseu disse: mulher, tu vai pedir os vasos, agora tem um mistério. Teus filhos vai trazer os vasos, mas depois tu fecha a porta, porque esse negócio tem segredo. Tem que ter segredo na nossa vida, na nossa comunhão. Glória a Jesus, na nossa união, na família, irmãos. As pessoas se expõem, envergonham a si mesmo, né? Satanás está fazendo isso, tirando testemunho de tanta gente. Então venhamos vigiar. É momento de anunciar boas novas, não é momento de anunciar fofoca, intriga, não. Mostrar o que o diabo está fazendo aí fora, de jeito nenhum. É momento de nós anunciarmos as boas novas de Cristo. Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Esse ano, quantas pessoas você salvou? Eu tenho 23 anos, eu nunca salvei ninguém. Glória a Jesus. 23 anos de Evangelho eu tenho. Não é de idade. É de Evangelho. 23 anos. Mas eu nunca salvei ninguém. Nunca. Agora já preguei o Evangelho para muitos. Né? Louvado seja o nome do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Porque quem salva é o Espírito Santo de Deus e não nós. Então esse dever não é nosso. Converter não é conosco. Anunciar, sim. Então o Senhor mandou nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouço? O que deixa de ouvir? Vou falar, não, vou ouvir. Quer ouço? O que deixa de ouvir? É nosso dever. Aleluia. Então continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo guiado por Deus. Em oração, jejum, glória a Deus. E Deus é que faz as maravilhas, né? Só quem faz maravilha é Deus. Amém? Então é só a introdução daquilo que a gente vai estudar ao longo desse 4º trimestre. E eu convido você para estar conosco nestas lições lindas da parte do Senhor. Amém? A paz do Senhor, e vamos orar, já agradecendo ao Senhor por tudo. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais, Senhor, uma escola bíblica. Aplica, Deus, essa palavra em nossos corações, continua falando conosco, para louvor e glória do teu nome. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, e até a próxima. EBD em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião.